tudo bem com vocês? Mais uma aula do dia 15 de maio, do caderno, o 11º caderno, né? Uma semana, a segunda semana de aula, e já estamos aí tendo uma resposta positiva sobre as outras aulas, graças a Deus, né? O conteúdo está passando com toda a segurança, com toda a clareza. Eu uso uma linguagem bem simples e clara, mas objetiva, né? A nossa aula, as nossas aulas, ela tem todo um cronograma, são temáticas de frequência, são temáticas da realidade, da sala de aula, da necessidade do profissional em entender e absorver para levar para a sua prática, né, de ensino. Hoje a nossa aula ela traz uma temática com uma abordagem bem clara, né? E também uma abordagem necessária para o dia a dia de vocês, profissional do auxiliar da vida escolar e profissional da sala do AEE, da sala de recurso. O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre o suporte em atividades pedagógicas e recreativas, né? Quando a gente fala de suporte, a gente vai estar falando de suporte não só na parte didática, mas de suporte pedagógico e de suporte enquanto o profissional relacionado ao acolhimento. Então, a gente vai estar falando da política do AEE e da política do auxiliar da vida escolar. Este caderno de estudo, ele apresenta estratégias fundamentais para o suporte pedagógico e recreativo, que é um suporte dinâmico, mas um dinâmico não brincar por brincar, mas o brincar dentro dos eixos pedagógicos pela BNCC, né? De alunos neurodivergentes, como alunos autistas, TDAH, dislexia, alunos com deficiência, né? Enfim, o nosso primeiro ponto, ele vai estar falando sobre a estruturação do ambiente, né? Se a gente vai estar falando de suporte, se a gente vai estar falando de atividades lúdicas, recreativas, vamos falar do ambiente, né? Observando que as outras temáticas, cada temática que está acontecendo, que está sendo explanada em relação às aulas, ela traz uma sequência de uma para outra, né? Parece até que a gente está repetindo o conteúdo, repetindo a mesma explanação, mas não. Observe que pode até ser o mesmo eixo, a mesma fala, porém com funções diferentes, estratégias diferentes, metas diferentes, né? E a aula de hoje, ela vai trazer essa estrutura de atividades pedagógicas recreativas, que não estou falando da adaptação de atividades, né? Eu estou falando mesmo do traçar o conteúdo dentro de uma nova dinâmica metodológica. O espaço físico deve ser previsível, seguro, né, e acolhedor para evitar sobrecarga sensorial. Aí vem eu falar de novo de regulação, autorregulação ou desregulação. Gente, isso vai ser sempre eminente na vida do aluno neurodivergente, né? E a gente não fala só da sobrecarga por questões familiares, por questões da falta de adaptação. A gente vai falar também de sobrecargas voltadas para o ambiente, né? No caso do espaço físico não tão confortável, que desregula por questões sensoriais, que aí vem a questão do tátil, da audição, da visibilidade poluída, né? Da questão do olfato, enfim, seja o que desregula na área sensorial esse aluno. Aí tem um quadro aí que fala de sala de aula inclusiva. Quando a gente traz esses detalhes, a gente está levando isso para o lado da inclusão. Embora o público que está sendo, para quem está sendo ministrado o curso, é o público da educação especial. Mas a gente precisa entender que a educação especial, ela está em qual perspectiva? Na perspectiva inclusiva. Então, há uma fala de inclusão, mas há
a fala voltada para o público da educação especial, que são vocês profissionais, né, que atuam diretamente na área da educação especial, como a sala do AEE. E dentro desse quadro, ele vai trazer uma rotina visual, né, que é fixada a parede, ela tem que estar fixada na parede. Quando eu falei daquela rotina visual, da preparação, da articulação, de construir uma rotina, de passar isso para o aluno, para além disso, ela tem que estar fixada na parede, né? E essa rotina, ela tem que estar na sala do AE, ela tem que estar aonde o menino frequenta na escola, na sala do ensino regular também. Se faz uso de biblioteca, colocar na sala da biblioteca essa rotina. Se faz uso de informática, colocar na sala de informática. Tudo que permeia ao benefício do aluno dentro do seu direito, ele tem que ter, lá tem que estar essa rotina, né, fixada para que, nem que seja em desenho, de que forma é que ele atende, porque a gente está falando também dos não verbais, né, mas tem que existir essa rotina lá. Observe, gente, que é uma gama de orientação que parece surreal, parece assim, poxa, já está viajando na maionese. Mas não é Jadson. É a teoria, né? É a neurociência estudada, são orientações de especialistas que são passadas. Aí eu pergunto para vocês, quem sabia disso? Quem praticava isso? Quem de vocês praticavam isso? Quem já sabia disso, ou sabia e não praticava, né? Então, se para quem já sabia, mais uma vez eu trago que as rotinas, ela tem que ser visual. Ah, mas o meu aluno, ele não sabe ler, mas a rotina fixada não é diretamente para o aluno você fala. Você ordena, você conversa como vai proceder o seu dia a dia. Mas para quem está em contato com ele, ou para quem vai saber sobre ele, tem que estar ali, né? De que maneira segue a rotina. Até porque numa falha sua na escola, numa ausência sua na escola, e quem for diretamente lidar com esse aluno vai saber como seguir, como proceder com ele sem ativar gatilhos de desregulação, né? Zona de calma tem que existir. Essa zona de calma, ela está sendo muito atual no dia a dia, nesses últimos dias, nos momentos atuais. Almofadas, tapete, abafador. Mas já se eu vou gerar isso, eu vou criar isso na sala regular? Não. De jeito nenhum. Porque aí você vai abrir ênfase a outros alunos também aderirem, ter o mesmo direito de um conforto, né? Ou de um controle, né? Isso aqui não é só para ele, é para todos, não. A zona de calma é para você controlar, levar a criança para uma zona de conforto quando ele estiver desregulado, né? Para além daquele processo de regulação, a zona de calma ela tem que existir, né? Antes de você acalmar e devolver a criança para o ambiente anterior, né? Então tem que ser feito por almofadas, tapetes, ter abafador se for preciso. Eu oriento que essa zona de calma, se a escola não tiver um espaço propício para isso, que seja feito no cantinho lá da sala, na sala do AE, né? Para receber esse aluno, onde o auxiliar de apoio da vida escolar, ele vai estar, né, junto com esse aluno, mas não é deitado, batendo papo, assistindo, não. Lógico que vai ter uma demanda para ser praticada na zona de calma, mas o auxiliar ele vai estar presente, dando todo o afeto, todo o acolhimento, junto com o aluno, né? A ausência do auxiliar, não sei se o auxiliar for o gatilho de desregulação para o aluno, aí é diferente, né? É algo a se pensar e intervir. Mas quem deve acompanhar esse aluno, né? Porque a zona de calma, ela vai funcionar mesmo num contraturno, né? Quando o aluno estiver fora do AEE, né? Não é no atendimento do AE, porque no atendimento do AE, o especialista, o professor especializado, é quem vai,
né, trazer esse domínio de regulação, de processo de regulação com ele. Mas se for no caso do contraturno, que ele vai precisar sair do regular e o professor naquele momento está com outro colega, com outro aluno, ele vai para o cantinho da calma, para a zona de calma, que vai estar preparado especificamente para ele, junto com a presença do auxiliar da vida escolar, né? Mas já se esse auxiliar da vida escolar ele tem mais 2 alunos, como proceder, né? Se esse aluno for um aluno regulado, um aluno que consegue desenvolver aquela meia hora fora da presença do auxiliar, não tem problema, ele está ali porque aquele aluno também é um aluno todo, é um aluno que é de responsabilidade do professor titular, né? Agora, se for o caso de precisar levar os outros colegas também para a zona de calma, que leve, e é até bom que ali você tenta fazer uma interação, né? E use os outros colegas como colaborador da zona de calma deles, né? Isso é um trabalho que não é um trabalho para que se faça sempre, mas dificilmente vai acontecer, raramente vai acontecer. Mas se for preciso, para o conforto, uma segurança de todos, faça dentro dessa orientação. Aí vem o cantinho dos jogos, organizado por cores, que também é um tipo de estrutura de ambiente para acolher e evitar sobrecarga sensorial, que pode ser feito, sim, né, na sala de aula. Então, a gente falou aí sobre rotina visual, utilizar cartões com imagens sequenciais das atividades do dia, né? Isso pode ser um tipo de rotina, né? Quando a gente fala de desenho, utiliza cartões com imagens do que ele fez, se ele foi agressor, se ele foi agredido, ou se ele mordeu, ou se ele não fez as atividades. Comunique com ele, já que se ele for uma pessoa não verbal, comunique com ele com cartões, com cartas, já gere figuras com esses sentimentos, né? Para que isso seja acessível a ele e ele entenda que tem que seguir uma rotina e ele rompeu aquela rotina. Redução sensorial, aí volto a falar sobre as luzes piscantes, ruídos excessivos, né? Vozes altivas, decorações poluidoras, como um monte de cartazes na parede, tudo isso que vem trazer essa sobrecarga. Você tem que estar de olho e reduzindo essa área sensorial. E a zona de calma, que ela reverbera e recebe um espaço com almofadas para momentos de desregulação. Lembrando que essas almofadas, elas não podem ser almofadas com tecidos ásperos, né? Que venha desregular mais ainda. Então, tudo isso, gente, é pensado. E é pensado no sentido pedagógico mesmo. Não é no sentido de, é por saúde, não. É no sentido pedagógico para que regule, que naquele momento ali haja também uma interação pedagógica. Não necessariamente a criança tem que ficar lá deitado, dormindo, ou com o papo para cima, esperando o mundo passar. Não. Você pode interagir, tem que ter toda essa intervenção, tem que ter um plano para essa zona de calma. Tudo isso tem que estar reservado dentro da rotina desse aluno. E se acontecer, e se não acontecer, você segue normal na sala de aula. E se acontecer, você está preparado? Como eu vou deixar isso preparado? Eu preciso de um plano para isso, você precisa se programar para isso, sim. Né? Então, isso é pensado, né? Quando o tema traz suporte, você tem que entender que você não tem que se esperar acontecer para se preparar. Suporte já diz, é um auxílio. Aconteceu, eu vou dar esse suporte aqui, né? Eu vou fazer esse tipo de intervenção. E a aula de hoje é passar para você o passo a passo desse suporte, né? Dessa intervenção. Aí o segundo ponto, ele fala sobre a adaptação pedagógica, né? A aprendizagem, ela ocorre melhor quando o conteúdo é fracionado e visivelmente claro. Eu preciso fragmentar porque ele não vai entender com esse texto tão grande, né? Com essa dinâmica tão grande, que às vezes não é só o texto, mas a dinâmica ela é explicada de como fazer. O aluno não consegue acompanhar porque não foi fragmentada, não foi passado passo a passo para ele, foi passado de uma forma no todo. E no todo, para quem não tem nenhum tipo de especificidade, consegue acompanhar, né?
E para quem tem, não consegue acompanhar, então até na dinâmica, nessa adaptação pedagógica, eu preciso fragmentar. E eu não estou falando de uma adaptação de texto. Aí vem tarefa longa. Essa tarefa longa não quer dizer atividade longa contextualizada. É todos os tipos. E a gente está falando de recreação, de dinâmica, de jogos, de ludicidades em longo prazo, né? Isso gera uma ansiedade e a desistência, né? O distanciamento desse aluno. Quando ele diz assim, vamos brincar, fulano, mas ele observou como é toda a dinâmica e para ele já foi apresentada as barreiras, ele já sentiu as barreiras. Não quero brincar, não. Aí prefere assistir. E muitos ficam com uma área afetiva, com os sentimentos até aflorados. E rindo, mas não participa. Desejoso, mas não participa. E isso fica oculto. Isso também, gente, pode gerar uma sobrecarga. A ansiedade, a especulação, a força de vontade, mas o distanciamento e o medo de errar, de ser discriminado, é bem maior do que participar. Então eu prefiro dizer não, ficar na minha e não socializar. Mas ali por dentro, muitas das vezes, ele tá, né, transbordando através do sorriso, de observar, de bater palma, mas não participa. Então a gente precisa entender que essa adaptação pedagógica voltada para a área recreativa, ela também traz uma influência na vida do aluno neurodivergente, né? Já assim, como a gente fazer com que ele venha participar? É puxando? É toda hora? Venha, menino, venha! É você dando pausas e você explicando a dinâmica. Agora vai ser assim, assim. É você incentivando a capacidade desse aluno à luz do que foi tornando-se incapaz. As falas que foram tornando esse aluno incapaz. O medo que foi implantado no explanar da dinâmica, da brincadeira, do jogo, né? Você é capaz, sabendo que você consegue, experimenta para você ver. Faça esse primeiro passo, vamos lá, vamos tentar, né? É esse incentivo, essa motivação que vai estimular a vontade, o desejo dele querer participar. E quando ele perceber, ele vai fazer já parte do processo. Ele já tá brincando. E aí você vai ver choro, risos, né, de alegria, às vezes choro, às vezes aquela emoção aflorada, né, o apertar da mão, o bater de palma, o pular, aquela alegria dele, porque ele já está participando de todo o processo dinâmico, né? Aí vem passo, se for uma questão de leitura, ler, aí ele não sabe ler, fale para ele, explique para ele como fazer. Segundo passo, se não é verbal, desenhe para ele, comunique com a comunicação alternativa também no jogo, na brincadeira, né? Se você não acha o cartela, desenhe, faça com que ele entenda essa dinâmica de comunicação. Aí o terceiro passo, né, escrever, mas ele não escreve, então vamos escrever para ele, mas ele vai estar fazendo parte do processo, não vai ficar nada de fora, né? Aí foco e sucesso. Resultado bingo, né? Resultado positivo, né? Na dinâmica de jogos, de brincadeiras, de recreação, seja qual for a dinâmica que você vai estar usando, a natureza da metodologia que você vai estar usando dentro dessa área de suporte. Comandos curtos, né? Divida instruções complexas em etapas simples de um único passo. Né? Você também não vai fragmentar para 12 parcelas de explicações. Uso de elementos visuais, substitua blocos de texto por ícones, setas e cores, coisas que sejam acessíveis, né, a ele entender a cognição, a área motora, enfim, seja o que for, né? A gente precisa ter todo esse olhar, essa dinâmica. Hiperfoco, conecte a questão, se ele tem, se ele é um aluno que ele tem o hiperfoco, né? Conecte o conteúdo curricular aos temas de maior interesse dele. Ele tem hiperfoco em quê? Qual o tema que chama a atenção dele? É em carro? É no Ben 10? É no Os Fios Carinhosos? Eu tô falando personagem da minha época, né? Caverna do Dragão, é os Power Rangers, Patrulha Canina. Em quem é que ele tem hiperfoco? É em música, cantor, jogador de futebol, time de futebol, é cores, é marca. Qual é o hiperfoco dele? Você vai conectar esse currículo
Ah, mas é em dinâmica, mesmo no jogo, né? Personalizar isso ao hiperfoco, porque vai chamar a atenção dele. É uma amarelinha, então enfeite cada casinha da amarelinha com o personagem que ele gosta, com o hiperfoco dele. É uma dinâmica de roda. Traga algo que venha estar trazendo ele para o meio, né? Trabalhar dessa forma do hiperfoco, gente, não é algo destrutivo, né? Porque a gente depois vai falar do hiperfoco, o ponto negativo do hiperfoco. Mas eu estou falando como uso positivo. Entenda isso. Para depois dizer assim, já você falou do hiperfoco, mas eu pensava que o hiperfoco só atrapalhava. Não. Vamos usar o hiperfoco enquanto positivo, né? Enquanto negativo, em uma outra aula a gente vai estar falando e a gente vai obstruir, anular tudo que é negativo, né? Aí tem tempo flexível, permita pausas programadas entre as tarefas de maior esforço mental. Aí você vai perceber tudo que foi votado para a tarefa de maior esforço mental, a gente vai estar diminuindo e trazendo isso, né, com uma instrução de etapa curta, comandos curtos, né? Aí temos aí o terceiro ponto. O terceiro ponto, que ele é voltado ainda para a área do AE, que esses 3 pontos é mais voltado para o AE, para o profissional de sala de recurso, né? Do atendimento educacional especializado. Vamos falar daqui a pouquinho também a parte do papel do auxiliar relacionado a essa temática. Aí vem atividades recreativas inclusivas. Por que inclusivas? Porque às vezes o profissional ele faz as atividades recreativas, torna isso dinâmico, torna adaptado, mas não inclui. Não adianta adaptar, não adianta criar esse tipo de atividades voltadas a jogos, atividades paradidáticas, atividades que venham estar trazendo um olhar para o aluno neurodivergente, se a gente não tem o acolhimento, se a gente não consegue estimular essa vontade para que o aluno seja participativo nela. Então, se a gente faz tudo isso e não consegue trazer esse aluno para o meio, ela não é uma atividade inclusiva, ela não é uma recreação inclusiva, né? Ah, mas daqui a 2 dias ele vai participar. Não, você está chutando, você está dando murro em ponta de faca, né? A recreação deve focar, para ela ser inclusiva, deve focar na socialização. Observe que para a gente primeiro incluir, a gente tem que ter o quê? Socialização, tem que socializar. Se é uma atividade que eu já estou sendo orientado de como fazer ela na dinâmica, seja jogo ou seja dinâmica, recreação. Se é uma atividade que eu estou pegando toda a orientação e eu não tenho a base de socializar, eu não vou conseguir incluir. Eu não vou conseguir incluir. Então, tem que ser uma socialização. E essa socialização, ela não tem que ser forçada, ela não tem que ser mecanizada. Porque dependendo do teor de afetividade dele, né, da natureza daquele aluno, hoje ele pode até, por força, socializar. Amanhã ele já está de calundu, ele não socializa, ele não quer mais fazer. E aí isso pode trazer uma sobrecarga desregular com o aluno. Então, essa socialização, seu ato de tentar conquistá-lo, tem que ser espontânea. Tem que ser espontânea, né? Tem até a sensação de derrota naquele dia se você não conseguir, mas faça sem conseguir. No outro dia, você tenta até essa espontaneidade, ela surgir do aluno, para você não mecanizar isso e hoje ele aceitar, amanhã ele não aceitar e já entrar em crise, né? Essa socialização espontânea, ela dentro do desenvolvimento motor, sem pressões, ela funciona assim. Você só precisa ter um pouco de paciência, caso você não tenha sucesso na conquista, de trazê-lo para o meio. Porque depende muito de sua abordagem, de como você vai explanar, de como você vai gerar esse tipo de ação para a conquista, para que aquele aluno ele venha também participar das dinâmicas que você está ofertando. Aí dentro desse quadro, no caderno, terceiro ponto, vocês vão perceber que quais são os tipos de atividades que podem estar primeiro conquistando, trazendo essa socialização, essa confiança no brincar, no recreativo, na dinâmica, nos jogos. Aí tem atividades sensoriais, é um ponto que você pode estar conquistando esse aluno, se ele for um aluno severo. Massinha de modelar, caixas de areia, textura, lapidando todo o sensorial desse aluno,
Porque se a atividade for voltada para o sensorial, se a dinâmica e o jogo for voltado para o sensorial, ele já está lapidado. Diferente de você não usar nenhum tipo de mecanismo de lapidação e você já querer que ele seja participativo no meio, né? Atividades motoras, circuito com bambolês, amarelinhas, adaptações. Porque às vezes a brincadeira é com bambolê. Mas ele não experimentou o bambolê, ele não tocou, ele não pegou, ele não agiu com o movimento ali como se fosse algo experimental para ele ir para a dinâmica de recreação. Gente, lembre que na dinâmica de recreação vai ter um público, vai existir um público, vai ter outros colegas que pode sorrir, que pode usar de zombaria se ele errar. Então, esse medo faz parte do ser humano, seja atípico ou seja não atípico, né? E se for atípico, já sofre essa represa por isso, né? Ele já sofre esse tipo de olhar discriminalista, o dizer, as abordagens, o apontamento. Então, assim, precisa que ele primeiro perceba o material, que ele experimente o material, que ele tenha um contato com o material da dinâmica que você vai oferecer ao todo que vai estar o observando e que ele vai fazer parte do meio, né? Jogos cooperativos, construção em blocos, quebra-cabeça, coletivos. Então, tudo isso precisa ser experimental para depois ir para o ato da ação coletiva. Aí vem antecipação, explique as regras do jogo individualmente antes do início da atividade. Regulação ativa. Ofereça brinquedos de apertar para que ele consiga regular. Se ele estiver muito ansioso, aí vem, durante as interações, ele precisa se regular as emoções, regular os impulsos, regular a ansiedade. Então, esse tipo de brinquedo de apertar, principalmente macio, que não seja barulhento, aqueles que apitam, mas vai fazer com que ele se regule e regule as emoções. Sem competição. Primeiro você vai fazer uma dinâmica e você não vai primeiro falar, quem ganhar vai ganhar isso. Vai ganhar um brinde, vai ganhar um bombom, não. Se for ofertar, oferte para todos. Mas se for para competir, não use isso no primário da dinâmica. Para que ele perceba, porque ele já vai saber que ele tem toda a limitação. E ele vai competir, talvez, com um aluno que não tem nenhum tipo de limitação. Então, eles têm expertise de entender, de perceber que ele não vai conseguir. Então, isso já é um meio de bloqueá-lo, né? Então, gente, sem competição, privilegie dinâmicas onde o objetivo dependa de união do grupo. Vamos ajudar, vamos estar aqui, você consegue. Não aquela dinâmica que cria aquela guerra, aquela divisão. Eu tenho que competir porque eu tenho que ganhar, porque eu quero ganhar o que o professor está prometendo. Então, a gente precisa, para trazer como suporte na recreação e na dinâmica, né, nas atividades recreativas, é preciso seguir toda essa orientação. E talvez você não está tendo sucesso nem na dinâmica, nem nos jogos, porque está faltando as composições dessas orientações na sua prática, né? Mas eu já faço tudo isso. Reveja a sua prática. Tem alguma coisa, alguma peça fora do lugar. Para o professor, para o papel do mediador, que é do auxiliar da vida escolar, o profissional de suporte atua como uma ponte entre o aluno e o ambiente. Ele é o alicerce, ele é a ponte, melhor dizendo, a qual vai ligar a sala de recurso ao ensino regular. A sala de regular. Então, ele tem que estar no meio, sempre como ponte. E a ponte serve para quê? Para acessibilidade, para passar, para transitar de um lado para o outro. Que se tirar é um obstáculo e um outro obstáculo. É uma barreira e uma outra barreira. É um abismo que existe, por isso esse profissional se torna ponte para acessibilidade de um lado para o outro, do AEE para o regular, do regular para o AEE. Lembre que não tem que existir competitividade do professor do regular, nem tampouco do professor do AEE. Lembre-se que o auxiliar da vida escolar, ele media esses dois profissionais, né? Ele que faz a mediação de suporte do aluno para o convívio do regular e o convívio do AEI, tá certo, gente? Embora o profissional da vida escolar, o seu ponto de apoio é voltado no regular, ele não vai estar na sala de recurso, mas ele faz essa mediação não das salas,
do aluno. Ele faz do aluno, não é das salas. Observe a diferença, né? Aí vem validação emocional. É preciso validar a emoção desse aluno através de quê? Acolhimento, né? Acolha frustrações sem punir. Ou seja, aquilo que ele fez que foi de errado, muito feio. Não pode fazer isso. Mas não puna o aluno, não puna seu aluno porque ele fez isso. Não existe de instrumento de punição, né? Comportamento decorrente da neurodivergência. Apontar sempre que é por causa que ele é autista e ele observa a fala disso para com os outros colegas. Não brinque com ele assim não, que ele é autista. Não jogue ele no chão não, porque ele é autista. Cuidado com ele porque ele é autista. Gente, isso é decorrente da neurodivergência e esse comportamento do profissional do AE, do AVE, é um comportamento inválido, é um comportamento que vai, de uma certa forma, punir e frustrar o aluno, vai bloquear, né, vai desregular, de uma certa forma, ao eixo de uma socialização, de uma integração na vida desse aluno neurodivergente. Comunicação direta, não infantilize, seja claro com o aluno na sua comunicação, para pontos positivos que ele acarretar, para pontos negativos que cometer, seja direto, não arrudeie, não infantilize, não crie superproteção na fala, seja direto com ele, sem ser grosso, sem ser ríspido, sem ser rude, né? Ou seja, evite ironias, metáforas complexas ou duplo sentido da fala. Tem gente que gosta de usar esses termos quando está zangado, quando se sente mal ou quando se sente ameaçado. Seja um profissional equilibrado, né? Registro de evolução. Anote os gatilhos de crise e as estratégias que funcionaram. Registra isso no seu caderno. Olha lá o diário de bordo digital. Deixa isso registrado, né? Isso vai facilitar o trabalho de vocês. Observe que muitas coisas pareceu ser repetitivo no decorrer, mas há uma sequência e eu quero que vocês meditem nas aulas pela temática. Isso aqui é voltado para o suporte das atividades pedagógicas recreativas, que pode ser jogos, dinâmicas, conto de rodas, enfim, né? Tá aí, gente, mais uma aula passada para vocês, voltada para o suporte das atividades pedagógicas e recreativas. No papel, né, do profissional do atendimento educacional especializado e no papel do auxiliar da vida escolar. Gente, estudem o caderno, respondam e vão se preparando para a nossa global, que vai ser em julho, né? Continue assim na pegada que vocês estão. Lembre que nada é para mim. Todo conhecimento, toda estrutura que vai lançado para a prática é para vocês. Observe também que esse curso duplo, ele traz uma riqueza no currículo de vocês que ninguém sabe o dia da manhã. Amanhã a gente vai ter aí vários AVS que já vão estar estudando psicologia, direito, pedagogia, educação física, fonoaudiologia, sabe qual for a área, né, que queira graduar. E a gente pode ter também profissionais que amanhã vão ser professores do AE. E vocês já vão ter essa certificação, já vai ter todo esse conhecimento embasado. Então, não deixe de estudar, porque o currículo não é meu. O meu já está pronto e ainda estou estudando na vida. O currículo são de vocês. Os currículos são de vocês. Então, vocês vão construir pelo seu estudo, né? Crie o seu momento de estudo, não importa se é de manhã, não importa se é de tarde, não importa se é à noite. Lembre que o amanhã nos espera e nos espera capacitados. Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.